Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia. E hoje nós iremos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Essa palavra que se encontra em Jó, capítulo 42, a partir do versículo 10. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E é muito importante, meu querido, minha querida, você deixar o seu comentário, deixar o seu like, para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é relevante. A palavra do Senhor hoje ela diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Aqui na palavra do Senhor, ela nos fala que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos, né? Eu acredito que você conhece a história de Jó, né? E se não conhece, eu convido você a conhecer, a examinar o livro de Jó, aonde mostra toda a trajetória de Jó, né? Assim, do sofrimento que ele passou. A gente vê na palavra de Deus, de todos os servos de Deus, dentro da palavra de Deus, eu não conheço nenhum outro que tenha sofrido tanto como Jó sofreu. Eu me refiro à pessoa humana, né? Porque Jó foi um homem que foi provado grandemente com a permissão do Senhor. E quem provou e quem atormentou Jó, causou-lhe dor e sofrimento, a gente percebe que foi o próprio diabo, né? E aqui, os amigos de Jó, eles não conseguiam compreender que ali era uma provação que Deus estava permitindo. Que ali tinha sido algo que só quem sabia era Deus e o diabo. Tinha sido um acordo que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó, que o inimigo num dia só matasse todos os filhos de Jó. Num dia só, aquele homem que era próspero e rico, ele perdeu tudo. A única coisa que ficou aí do seu lado foi a sua esposa. E eu acredito que a palavra de Deus fala que em muitos momentos, né, ela não foi a esposa, acredito que Jó queria ter. Porque chegou um ponto da vida em que ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Como se o poder de morrer estivesse na mão do homem. Mas o poder de morrer está na mão do Senhor, a morte na mão do Senhor. Ninguém tem o direito de tirar a vida, né? E ainda que alguém faça isso, essa pessoa, ela vai prestar conta com o Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de dar essa permissão para a morte tirar. Ninguém mais, né? E a gente vê aqui que os amigos de Jó, eles foram aqueles amigos que eles julgaram mal a Jó, né? Eles, em muitos momentos, eles foram os piores inimigos que Jó poderia ter. Eles começaram a acusar Jó. É bem verdade que até a acusação deles ficou registrada e serve como lição para cada um de nós, né? E principalmente para aqueles que estiver na vida de pecado. Mas esse não era o caso de Jó. Jó não estava em pecado, porque eles acusavam Jó que Jó tinha pecado. Só poderia ter feito algo muito grande para estar naquela situação. E quem sabe você, nesse dia de hoje, você que está me assistindo, esteja nessa mesma situação. Passando por uma prova que você não tem conseguido entender, que você muitas vezes olha para a sua vida e você diz: Senhor, por quê? Por que eu estou passando isso? Se eu não pequei contra o Senhor, se eu não fiz nenhum mal para que eu merecesse isso. Meu querido, minha querida, Deus, ele ainda prova os seus filhos, né?
E nem sempre a aprovação ela é por causa de pecado, né? Muitas vezes pode ser como Jó, a permissão do Senhor. E o Senhor tinha dito para o diabo que Jó era íntegro, Jó era fiel, né? Não existia ninguém como Jó na terra. Olha o testemunho que o próprio Deus deu de Jó. Então jamais Deus iria permitir que Jó, mesmo na dor, mesmo na luta, jamais o Senhor permitiria que Jó negasse o Senhor. Porque foi o próprio Deus que deu o testemunho dele. E quem sabe Deus também tem dado testemunho de você diante do inimigo, né? E é por isso que você está passando essa tão grande luta. Mas uma coisa é certa, meu querido e minha querida, se você está na prova, está na luta e não está entendendo, medite nesse livro de Jó. Porque ele é consolo. Jó, em mesmo essa situação, e a gente vê que ele perdeu tudo num dia só, de um homem rico ficou pobre, e não só isso, né? Satanás não estava satisfeito de destruir a família feliz de Jó. Mas ele também queria, meu querido, que Jó passasse por dores físicas no seu corpo. E ele colocou um câncer maligno, muito terrível, no corpo de Jó. A palavra do Senhor diz que da planta dos pés até a cabeça tinha tumores malignos, né? Então, meu querido e minha querida, a dor de Jó foi muito grande. A Bíblia não relata quantos meses ou anos ele passou nessa situação. Mas uma coisa é certa, se foi uma semana, se foi um mês, a dor foi muito grande. Mas Deus é Deus que ainda muda história. Deus, ele deu um novo rumo para a vida de Jó. E a Bíblia diz que chegou um dia que o Senhor quis que Jó orasse pelos seus amigos, para que o Senhor perdoasse tudo aquilo que eles tinham falado contra Jó. Meu querido e minha querida, na hora da prova, se você não está numa vida de pecado, mas está sendo provado pelo Senhor, pode ter certeza de uma coisa: aquelas pessoas que se levantam contra você, elas vão se ver com o Senhor. Porque a gente vê aqui que Deus, ele não aceitou a oração dos amigos de Jó, mas ele aceitou de Jó para que o Senhor perdoasse os amigos dele, né? Por eles ter falado mal de Jó, ter pensado mal de Jó, ter acusado a Jó. Mas o Senhor, quem justifica cada um de nós, conhecia que Jó não havia pecado para viver aquela situação, mas sim era um propósito de Deus. E isso nos consola de saber que Deus vê tudo, que Deus está no controle da nossa vida e que não importa o que os outros pensem de nós, Deus está no controle de tudo e Ele sempre quer o melhor para nós e no momento certo Ele vai esclarecer as coisas. Talvez Jó nunca tenha sabido, né, que ali foi Satanás que pediu ao Senhor para castigar Jó, tirar tudo de Jó. Mas hoje, eu e você, quando nós meditamos nessa palavra, nós conhecemos a história e sabemos, né? Então, meu querido, minha querida, e Deus mudou o curso da história de Jó, né? E Ele vai mudar a tua também, né? Porque o Senhor ainda muda história, Ele ainda muda vida. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus começou a restituir tudo que Jó havia perdido, né? E a palavra do Senhor nos diz que então vieram e o Senhor deu tudo em dobro, né? Só a esposa, como o Senhor não tirou, é que o Senhor não deu, né? Continuou a mesma. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quando Dante o conheceram, comeram com ele em sua casa e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Então, aqueles amigos, aqueles parentes, né,
que tinham se afastado de Jó, todos eles voltaram, né? Mas eles voltaram não mais para julgar nem condenar Jó. Eles voltaram, comeram com Jó e se condoeram, né? E se penalizaram de tudo aquilo que Jó havia passado. E não só isso, meu querido. Como Deus queria restituir a Jó, o Senhor colocou no coração de cada um para ajudarem a Jó de novo, né? Uns deu dinheiro, outros deu anel, e a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou a Jó de modo que ele veio ter tudo em dobro. E assim Deus pode fazer na tua vida, meu querido e minha querida. Se ao longo da tua prova tu tem perdido algo, Deus pode te restituir tudo em dobro. E Ele é poderoso para fazer, assim como Ele fez na vida de Jó, né? Trazer de volta aqueles que tinham ido, que tinham desprezado a Jó. Porque enquanto Jó era rico, ele tinha tudo e todos ao seu dispor. Mas a partir do momento que ele passou a feder até ao nariz da sua esposa, então ninguém mais queria estar perto. Todos foram embora, os irmãos, os parentes, os amigos, né? Jó ficou só. Mas quando o Senhor restituiu, voltou, todos eles voltaram. E assim eu creio que é na vida de todo aquele, de toda aquela que passa por provações, né? Que são provados pelo Senhor, né? Que o Senhor permite passar pelo deserto. Então que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, e lembre-se, Deus ainda muda a história. E Ele vai mudar a tua em nome de Jesus.